No dia 18, é um dia para lá de especial. Eu poderia ter convidado ela para o dia 18, né? Não sei por que também, né? Foi ela que escolheu terça-feira. Mas tá bom, vamos que vamos. Sou fã do trabalho dela, muito, muito fã, gosto demais do que ela faz. Eu acho que, assim, ela está entre as pessoas que mais já vieram no programa. Eu acho que é a quarta vez. Por quê? Porque faz um trabalho importantíssimo e nós precisamos divulgar. Nós precisamos alertar a população. É o mês amarelo, o mês de combate, né, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E no dia 18 é o dia disso. E está aqui comigo a filha do seu Clóvis e da dona Jarina, a mãe do Matheus, do André e da Karina, a esposa do Vicente, a professora de educação infantil da escola Laodiceia Maria, Cíntia Pessoa. Boa noite, professora Cíntia. Seja bem-vinda mais uma vez no programa Atitude. Boa noite, pastor. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez. Não só um prazer, mas também um cumprimento de um dever que nós temos, que é a questão da proteção das nossas crianças. E a gente que trabalha com educação, que está nesse meio assim tão importante para o desenvolvimento do ser humano, não podemos nos abster desse debate, né, desse mês, que inclusive o mês de maio, na verdade, são duas campanhas de conscientização. Certo. Que é o Maio Amarelo, mas é voltado para questões do trânsito. E o Maio Laranja. O Maio Laranja já é a campanha de combate então eu falei errado. à violência sexual de crianças e adolescentes. É Maio Laranja. É Maio Laranja. A campanha é Maio Laranja. Mas a flor é amarela. Tá. A flor é pintadinha de amarela, mas o maio é laranja. A flor é a flor símbolo da campanha. Maravilha, maravilha. É o seguinte, hoje, inclusive, eu recebi um casal lá em casa e passamos a tarde conversando, foi muito, muito bacana. E a gente falou na questão de denunciar abuso sexual contra a criança, né? Porque antigamente, quando se fazia uma denúncia dessa, o adolescente ou a criança tinha que sustentar, né? E hoje já não é mais assim, né? Na verdade, já tem várias leis, né, e já uma preparação para a questão de ouvir, para que isso aconteça de uma única vez, para que aquele adolescente, aquela criança não fique sendo o tempo inteiro vitimizado, vivendo aquela situação. E, às vezes, é tanto que a pessoa que ouve, ela precisa fazer o relato imediato. Né? Isso é uma coisa que tem que ser divulgada. Tem que fazer o relato imediato, o registro. Por quê? Porque a criança é chamada pelo órgão X, é chamado pelo fulano de tal, é chamado pelo juiz. Até lá se torna tão cansativo que pode ser que ela chegue no final, perto do final, aliás, e ela desista. Pelo trabalho, pela vivência, pela morosidade e o constrangimento. Ali. Exatamente. Ainda mais crimes como esse, que são crimes que não têm testemunhas, né? Então, e o que a única testemunha ali é a criança, é o relato da criança, e existe uma grande necessidade de profissionais especializados, né, para estar trabalhando nessa área. É importante dizer também o seguinte, quando uma criança te relata um fato desse, ela está pedindo socorro. Com certeza. Ela está te pedindo socorro, tá? Muitas vezes não é alguém de dentro da família, porque grande parte dos abusos, né, professor, é cometido por alguém conhecido, né? Sim. É alguém muito próximo. 80% dos casos acontecem dentro da casa da vítima. Fiz uma troca. 70% dos casos acontecem dentro da casa da vítima, no espaço dela. Certo. E mais de 80% dos casos é cometidos por pessoas da convivência familiar da criança. Pai, padrasto, tio, irmão mais velho, né, avô, amigo da família. Sempre alguém que exerce poder, né, que exerce uma autoridade, e sempre alguém da qual a criança, inclusive, nutre afeto por ela e da qual é da confiança dela, né? Mas como a criança ainda não tem maturidade, então, às vezes, ela não sabe separar o que é um comportamento de violência e o que é um comportamento de afeto. Então, muito tempo depois é que ela vai
ela vai perceber o que ela estava vivendo e, claro, com todas as sequelas que vão trazer, porque ela vai ver que aquela pessoa da qual ela colocava, depositava confiança, da qual ela nutria afeto, era a pessoa que violava os seus direitos, que são os direitos sexuais, né, que são os direitos de privacidade, do seu corpo, do toque, né, no momento onde ela tem que vivenciar a infância de forma plena. E é muito complicado isso. Por que é complicado? Uma criança vítima de abuso, cara, ela traumatiza praticamente pro resto da vida. É muito complicado. É muito, muito, muito complicado. A Cíntia, ela é professora de educação infantil, tá? Então é aquelas crianças... De que idade a que idade você dá aula, querida? Eu dou aula para as crianças de 5 anos de idade, né, que é do pré-2. Mas a escola toda trabalha com essa temática, claro que respeitando o limite de maturidade da criança. Aí eu até queria dizer que 2023 fazem 23 anos da lei. Então, essa campanha que acontece em todo mês, em todo ano, no mês de maio, e o dia 18 de maio, que é o dia oficial, ele é baseado numa lei. Existe uma lei federal que ele embasa toda essa movimentação. É claro que a gente precisa viver o nosso comportamento enquanto educador, as nossas experiências, as nossas atitudes, elas precisam ser diárias. Todo dia precisa ser 18 de maio, todo mês precisa ser maio laranja, porque as crianças convivem, né? Agora, algo que motivou para que essa lei existisse, para que essa campanha existisse, é o caso que aconteceu, né? Esse ano fazem 50 anos do caso Araceli. Né, que alguns já conhecem o caso Araceli, a criança de 8 anos de idade, no Espírito Santo, né, que foi sequestrada, foi drogada, foi estuprada, morta e teve depois o seu corpo carbonizado por poderosos da cidade. Completa hoje 50 anos desse crime e completa também 50 anos de impunidade, porque até hoje o caso não se deu por resolvido e as pessoas não foram punidas. Ninguém foi punido desse crime. Ninguém foi punido. Ô Cíntia, como, presta bem atenção, como alertar essas crianças, como ensinar essas crianças a se defenderem sem perder a inocência? Então, a gente usa essa fala preocupada em perder a inocência, né? Ou em erotizar as crianças. Só que o que mais erotiza as crianças é a falta de informação. É o silêncio, porque se eu não trago informações para a criança dos direitos que ela tem, do cuidado, do zelo com o seu corpo, ela não vai ter repertório para depois identificar quando ela está recebendo um afeto, um carinho que ultrapassou o seu limite. Ou repertório para que ela possa dizer para alguém, pedindo ajuda, que ela está vivendo aquela situação. Então, uma das formas é o quê? É a gente contar histórias, é a gente falar sobre o corpo, e a gente pode exemplificar isso de uma forma muito simples. Ninguém espera que aquela criança se torne um aluno, um adulto de 18 anos, né, um jovem de 18 anos, entre na autoescola para que ele aprenda as regras do trânsito e se proteja. Desde pequeno a gente avisa. Não vai, olha, fica só, brinca na calçada. Aí depois a gente, olha, quando for atravessar a rua, olha de um lado para o outro. Anda sempre aqui, olha para o sinal. Então, gradativamente, a gente vai ensinando, vai dando instruções para aquela criança. Então, quando a gente fala de autoproteção, que é o nosso projeto, não é caça às bruxas. Vamos procurar quem é que está sofrendo. É claro que isso pode acontecer. Mas o projeto é autoprevenção. Antes que isso aconteça, a criança já identifique que esteja numa situação abusiva. Né? Olha, eu estou numa situação, então, ou mesmo quando a criança ela tem repertório, é difícil que ela se torne vítima. Então, gradativamente, a gente também vai ensinando aquela criança sobre o seu corpo. Né? Ó, essa aqui são as suas partes íntimas, elas têm nome, e não é erotizar a criança, ensinar para ela qual é o nome científico, muito pelo contrário, ela precisa saber, eu não sei por que razão, motivo ou circunstância, se demonizou chamar as partes íntimas do nosso corpo pelos seus nomes reais, né, que a gente sabe que existem outros nomes, e esses sim sensualizam, erotizam, pejorativos, né, se torna de forma muito vulgar, inclusive as músicas. Inclusive as pessoas que são contra ensinar, falar sobre esse tipo de educação para as crianças, de autoprevenção, ou alguns que chamam educação sexual,
que eu também não vejo problema nenhum, mas evito, né, porque não é com isso que eu quero me preocupar. Eu quero me preocupar com um alerta para as crianças, um alerta para as famílias. Mas eles demonizaram isso, sendo que isso é uma coisa que tem que ser ensinada. A criança precisa saber disso. E as pessoas que são contra são as mesmas pessoas que colocam músicas inadequadas para a criança ouvir, que colocam as crianças, às vezes, em roda de piadinhas ou de comentários, né, que vai trazer para uma outra compreensão, que a criança não está pronta, né? Isso aí já é do universo adulto, então cada um se responsabiliza por isso. Às vezes, quando a gente aceita, quando vai num determinado ambiente, aquela criança está lá no palco, descendo até o chão, é a musiquinha da novinha, do senta aqui. Então, várias músicas que erotizam, e isso, de fato, sim, sensualiza as crianças e tira delas a inocência. Mas trazer informação de forma lúdica, isso não tira a inocência da criança, muito pelo contrário, fortalece, porque conhecimento é poder. E a criança que conhece sobre o seu corpo, conhece sobre os seus limites, ela vai dizer, isso aqui sim, olha, isso aqui não, fulano vai pedir ajuda de alguém. Fulano violou alguma coisa minha, ou fez algo que eu não gostei. Então, tudo isso tem que ser respeitado, tem que ser ensinado. Colocou a mão no local que não devia. Exatamente. E os meus alunos, inclusive, já falam, porque eu falo para eles, isso não pode. E também respeitar a vontade. Por quê? O fulano quer brincar, o fulano quer fazer isso, é um direito dele. Ele não quer, ele quer ficar sentadinho, ele quer ficar quietinho, ou então ele não quer tal determinada coisa, é um direito que a criança tem. Eu não posso obrigá-la. Porque se eu tiro dela o direito de fazer escolhas, também o abusador vai fazer uso disso. Porque ela entende que ela não tem direito, que ela não tem desejos, que ela não tem vontade, que os seus sentimentos não são validados. E se eles não são validados, o que acontece? O abusador se faz uso. Tipo a fala que a gente... criança não tem querer. Criança tem querer sim. Claro que tem. Criança tem querer e ele precisa ser respeitado. Agora, nós que somos adultos e principais responsáveis pela proteção da criança, vamos mediar algumas situações. Né? Olha, não, isso aqui você pode, mas esse aqui é a orientação dos seus pais, esse aqui é assim que você tem que fazer. Porque não é porque a criança tem querer que eu vou dar um carro para ela. Então, a gente tem que procurar, né, esse achar limite, o equilíbrio. Achar o equilíbrio, ter um bom senso para as coisas. Mas dizer que a criança não tem querer, né, ela vai dizer, poxa, eu não tenho querer. Então, se alguém quiser tocar no meu corpo, eu não posso dizer não. É essa mensagem que a gente vai deixando para a criança. Ou então, se você fizer determinada coisa, eu vou ficar muito triste. Isso é a pior fala que um pai que ama sua criança pode dizer. Porque o abusador vai dizer assim, se você contar, o seu pai vai ficar triste com você. Ou se você contar, a sua mãe vai lhe bater. Então, como a criança que ama seu pai, ama sua mãe, ela não quer que aquela pessoa sofra, então ela sofre sozinha e não conta. Nossa, que coisa. Você já imaginou isso? Porque a gente... Eu tive essa educação, né? Tudo que erraram comigo, eu tentei não errar com meus filhos, né? Meus filhos, por exemplo, eu sempre incentivei eles a falarem. E falar muito, tá? Algumas vezes eu tive que ir para a escola porque eles respeitavam o professor dentro do direito deles. Entendeu? Sim, porque a gente vai ensinando, são direitos, são deveres, né? Claro. Às vezes eles abusavam, é claro, mas a gente ia lá. Mas meus filhos nunca ficaram calados, né? Então, se você castra muito, não pode, você não deve, você não tem direito a isso, a criança cresce com essa cabeça. Aí vai ganhar mexe e fala, você não pode fazer isso, você não pode falar para sua mãe. A criança já foi criada assim. É complicado isso, hein? Muito, muito complicado. É por isso que todas as esferas da sociedade precisam se unir. É por isso que a lei ela coloca esse tripé. Família, sociedade e Estado. Nós precisamos estar preparados para isso, para orientar, para corrigir alguns comportamentos, para corrigir mesmo algumas falas, né? Para a criança não cresça assim. Por quê? Vou falar uma coisa. A gente acha que é só chegar para a criança, que eu trabalho autoprevenção contra a violência sexual, quando eu digo para ela, não deixa ninguém tocar na pepeca, ou na vulva, ou no pênis, ou no pipi, um nome que a família escolheu para lhe dar. O importante é que ela conheça o nome. Sim. Não deixa tocar. Mas não é só isso. A gente precisa validar sentimentos e emoções. Então, às vezes, a criança caiu. Isso? Olha, presta atenção. Se eu bati aqui o meu dedo mindinho. Está doendo. Aí eu bato no seu ombro, o contrário, né? E diz, não foi nada. Como? Olha, qualquer pessoa vai ficar chateada. Como não foi nada? Porque não foi seu pé.
Claro. Então a criança bate lá, vem com galera, não foi nada. Como não foi nada, gente? Foi. Então eu disse, meu Deus, o que foi? Ó, doeu, não, eu sei que dói. Senta aqui do meu lado, eu sei que dói, vou te ajudar, mas vai passar, eu vou te ajudar. Eu valido o sentimento dela. Quando a criança chora, eu pergunto. Aí eu vou colocar aqui, né, a minha realidade, Fica à né, que é a vontade. realidade escolar. Ah, eu tô com saudade da minha mãe. Ô, meu filho, eu sei, ó, dá saudade mesmo. Me dê um abraço aqui, dá saudade. Eu também queria estar com a minha mãe. Mas aguenta mais um pouquinho que a aula tá acabando, você vai encontrar com ela. Em circunstância alguma, quando o sentimento não é meu, eu não devo minimizá-lo. Com certeza, com certeza. Ou então o coleguinha que ficou bravo. Quando a gente fica bravo, o que a gente quer fazer? A gente, claro, na condição de adulto, né, já tem a questão do autocontrole. Olha lá, né? Agora Alguns nem criança tanto. não, Mas né? a criança está com raiva e eu, pelo menos, uso a fala. Ó, eu sei que você está com raiva, você está chateado, mas deixa eu te falar. Quando você estiver com raiva, quando você estiver chateado, me procura que eu vou te ajudar. Ou então, tia, eu quero beber uma água. Então, a gente vai para aquela... Opa, realmente, estou chateada, eu puxei o cabelo do colega, ou então tomei o brinquedo dele, né? Eu fiquei chateado, todo mundo vai ficar chateado, né? Não existe que a gente vai ser feliz, vai estar alegre, sorridente, satisfeito a vida inteira, né? Não. Mas eu fiquei chateado, mas o jeito que eu agi com a minha raiva é que foi errado. Então, vou corrigir. Então, é isso que a gente vai educando a criança. Quando eu valido... Quando você valida o sentimento. Aí o abusador que vai lá com a criança, ó, mas você gostou. Mas você quis. Quando eu ensino para a criança sobre corpo, porque a criança é um corpo. E se nem todo toque que a gente faz com a criança significa que vai doer. Nem toda violência ela vai deixar uma marca. Muito pelo contrário, a violência sexual, o principal problema dela é que ela é silenciosa, que ela nem sempre vai deixar marcas. A gente vê aí coisas absurdas, mas ela acontece assim, sem marcas. E o que acontece? O abusador vai fazer o quê? Mas você gostou. Por quê? Porque o corpo da criança que recebeu aquilo reagiu. E é normal que isso aconteça. Mas se ela conhece o seu corpo, sabe como ele funciona, ela vai assim, olha, reagiu, sim, mas é errado. Né? Não é só assim, olha, se alguém tocar e doer, mas nem toda violência nem toda dói. vai doer. Então, alguém tocou, pode ser que doe, pode ser que não doe. Mas se tocar, tá errado. Legal, bacana, bacana.